Cumprimentamos todos, amados irmãos, com alegria, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos produzindo nesse momento nosso final de trimestre do vídeo extra da lição bíblica da CPAD, as nossas lições da escola dominical. A lição de número 14, que traz como tema Entre a Páscoa e o Pentecoste. Nós falamos na aula passada sobre a Páscoa. Hoje nós vamos entrar no assunto do Pentecoste, que ainda não foi falado. Na aula passada nós falamos um pouco sobre a Páscoa e a sua tipologia, porque ela nos leva para um entendimento em que Deus sempre vai querer mais almas saindo do Egito. Com isso, o poder do evangelismo está embutido na Páscoa. É na Páscoa que nós temos uma tipologia lá da frente da ceia do Senhor. Por quê? Porque na ceia do Senhor se comemora também a saída pela passagem dos filhos de Deus saindo deste mundo para um corpo, que é a igreja de Cristo, que foi edificada na ressurreição de Cristo. Com isso, meus irmãos, a palavra eclésia, que quer dizer igreja, aqueles que são saídos para fora. Então, a Páscoa mostra esse caminho. A Páscoa mostra a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Com isso, tudo o que aconteceu com Cristo, Ele prometeu que nós, sendo seu corpo, um pedacinho da massa que foi crucificado na cruz, o resto da massa passará pelo mesmo processo pascual. Com isso, nós vemos que a Páscoa, a festa dos asmos e depois as primícias, essas festas apontavam para a nossa vida ou para a igreja. Por quê? Porque a Páscoa fala da morte do Cordeiro, a Páscoa fala de Cristo. Então essas festas aqui são para a igreja, no sentido tipológico. São 3 festas aqui e depois nós temos mais 3 na frente, que é as outras 3, que diz assim, irmãos, ó, trombetas, certo? Trombetas, dia da expiação e tabernáculo, ou festa das cabanas, festa dos tabernáculos. Essas 3 festas aqui diz respeito a Israel. Olha aí, viu? Veja, meus irmãos, essas 3 diz respeito à igreja. Como Israel rejeitou o Messias na cruz, eles saíram dessas festas aqui. Então, o bode não é para a igreja, porque para a igreja quem? É o Cordeiro Pascual. Então, a trombeta nos leva para Apocalipse. Então essas 3 festas aqui são de Israel, porque as trombetas nos levam para Apocalipse, dizendo que Cristo o Messias está voltando. Com isso, Israel precisa passar pelo dia da expiação, porque as 70 semanas estão determinadas sobre este povo, e que Cristo vai expiar os seus pecados no dia da sua vinda. Então esse dia da expiação não é para nós. Nós já aceitamos a Cristo aqui. Então a segunda vinda, Deus tratará com Israel no dia da expiação, aonde tipologicamente a morte do bode era para a nação e para o mundo. Com isso nós vemos que a festa apontava para outra festa, a festa dos tabernáculos. É nesta festa dos tabernáculos, meus amados irmãos, que nós podemos ver que
Na volta de Cristo, quando Israel reconheceu o seu Messias, voltando para as festas dos tabernáculos. Israel, naquele tempo, quando era nas festas do tabernáculo, Israel tinha sua casa, certo? Sua casa, certo? Que é a janela, que é a porta. Com isso, eles colocavam, no dia da festa dos tabernáculos, ou das cabanas, eles colocavam uma tenda aqui, em cima da casa. Então, como a trombeta nos leva para Apocalipse e anuncia a vinda do Messias, não para nós que ele já veio, mas a segunda vinda para Israel. Então, mostra que com a volta de Jesus, olha aí a revelação, irmãos, a igreja descerá com Cristo, se lembra? Na segunda vinda, Jesus já está com a igreja, e essa igreja, diz Apocalipse, que a igreja está na cidade e a cidade está descendo. E essa cidade aqui, irmãos, essa cidade aqui vai ficar sobre a terra. Com isso, Israel vai estar na terra. Olha, se a igreja com Cristo aqui, vindo sobre a terra, veja se não é a festa dos tabernáculos sendo cumprida na vinda de Jesus. Eles colocavam aqui, uma tenda em cima da sua casa. Isto equivale dizer que é Israel, a igreja, a noiva do Cordeiro, e Cristo, nosso Senhor e Salvador, estará sobre a Israel. Olha aí como é parecido, a tenda em cima da casa, a nova Jerusalém em cima da terra, aonde Israel estará. Glória a Deus. Então, meus amados, veja mais. Portanto, meus amados, nós vemos que as trombetas anuncia o quê? A segunda vinda de Cristo, do Messias, e Israel vai ter que crer. Diz o profeta Zacarias que vai derramar um espírito de súplica sobre o povo de Israel, e eles vão contemplar Cristo e vão se lamentar, chorando e crendo no seu Messias. Com isso, eu posso ver que o dia da expiação anunciava também a festa dos tabernáculos. Com isso, quando eles creem em Cristo aqui, glória a Deus, eles vão receber sobre a sua casa a nova Jerusalém, porque era costume dos judeus, no tempo das festas dos tabernáculos, colocar uma tenda em cima das vossas casas. Então Cristo descerá com a igreja e ficará em cima da casa de Israel. Então nós vemos que a trombeta anuncia que Cristo está voltando novamente para tirar a iniquidade, dia da expiação de Israel. Então, meus irmãos, as referências bíblicas nós podemos ver aqui, aqui o que vai acontecer. As nações, Zacarias 14:13, uma referência aqui sobre isso aqui, das nações. Então, meus amados, concluindo essa parte aqui, as profecias estão dentro dos tipos. Então essas três festas falam para a igreja, e essas três festas falam para Israel. Então, a Páscoa fala do nosso Cristo, Cordeiro Pascual. Os asmos falam do sofrimento das ervas amargas, pães asmos sem fermento, mas tinha as ervas amargas. Essas ervas amargas, certo? Fala do nosso sofrimento que temos que levar com Cristo, conforme que está escrito em Colossenses 1:24. Então, está escrito que Paulo diz que me compete completar o sofrimento de Cristo. Então, temos que levar a cruz. Ervas amargas não é flor, são espinhos. É carregar a cruz. Não é nada de prosperidade, como falam aí, me dê
ou entregue 5 para receber 1000. Nada a ver com a doutrina da prosperidade. Isto fala de uma confissão do nosso testemunho diário, mesmo que custe a nossa própria morte. Com isso, meus amados irmãos, nós vamos agora passar para a festa das primícias. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos apagar o quadro. A festa das primícias, o Pentecoste está no tópico 2 da lição. E no tópico 3 vai falar sobre exatamente o nosso Cristo como Cordeiro Pascual. É bem verdade, irmãos, que no tempo da Páscoa o cordeiro tinha que ser assado. Ou seja, tinha que ser levado diretamente ao fogo. Por quê? Porque era uma oferta queimada. Glória a Deus. Então não poderia ser cozido e nem cru. Não poderia ser cozido porque quando se coloca na água vai se manifestar em vapor. E Deus não aceita o vapor. Deus aceita a fumaça do holocausto. Então, o assado é holocausto, mas o cozido na água é um tipo de amortecedor para a carne, da qual Cristo, quando morreu por nós, ele não foi para a água, mas foi feito um holocausto com um cordeiro que Cristo se apresentou diante de todos nós, como se fosse o cordeiro pascual. Tinha que comer o cordeiro assado. Então, meus irmãos, nós agora vamos mostrar, certo? O Pentecoste, as primícias e o cordeiro pascual. É verdade que o sangue do cordeiro pascual falava de cidadania. Por quê? Porque quando se marcava os umbrais da porta e a verga, se falava de proteção familiar, proteger o primogênito. Então, Deus sempre vai proteger a família. Com isso, quando eu vejo a marca do sangue e Deus querendo mostrar que é a favor da cidadania, com isso eu vejo que Deus preserva os filhos para que os herdeiros mais na frente haja uma descendência, haja uma história, haja exatamente o que? Que Deus continua falando. Não é isso que está escrito? Deus falou aos pais, depois falou aos filhos. Então Deus sempre vai preservar exatamente os da família, para que nesta família se cumpra os desígnios e os planos de Deus por meio dos filhos. Porque está escrito em Hebreus capítulo 1, que nesses últimos dias Deus nos falou pelo seu Filho. Veja a maneira da preservação do primogênito. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o que é que diz mais a nossa lição? A nossa lição vai tratar das primícias. Presta atenção, primícias. Como foi que aconteceu as primícias? No Pentecoste, o Espírito Santo desceu sobre cada um deles. Então, isso só aconteceu por causa da ressurreição de Cristo. Porque Jesus disse: se eu não for, o Consolador não virá. Em Atos capítulo 7, João capítulo 7, versículo 39, diz que se Cristo não fosse glorificado, ou seja, passasse pela ressurreição e fosse ao céu, o Espírito Santo não seria dado. Então, a manifestação do Espírito Santo nesta terra, na igreja, nos homens, foi porque Cristo havia se exatamente glorificado. Com isso nós vemos, de acordo com o que nós estudamos nas lições anteriores, as primícias, Mateus capítulo 13, versículo 33, é a parábola do reino, aonde diz que uma certa mulher, onde é que estava essa mulher, irmãos? Onde é que estava?
ela estava preparando aqui, ó. Saiu um homem da tenda e veio para cá. Esse homem aqui recebeu a visita de 3 pessoas, 3 varões. Então, foi pedido que essa mulher fizesse 3 medidas de farinha. A medida 1, medida 2, medida 3. 3 pães para cada um, certo? Ó, 3 pães para cada um. Desculpa, 1 pão para cada um. Veja, meus irmãos, 1 pão para cada um. Essa era a manifestação de Deus a Abraão. E Abraão, olha aí, marido de Sara, ele chamou os 3 de meu Senhor. O que é isso? Mesmo sendo 3, é um só. Dentro da teologia da Trindade, que a gente chama de Trindade, só existe um Senhor. Conforme diz Paulo na sua carta, ele diz, há um só Senhor. Então, mais na frente, o Ló vai ter essa aparição e vai dizer para os 3. Se lembra lá em Sodoma? Meus senhores. Então, meus irmãos, meus senhores está no plural. Por isso que muitos que não têm intimidade com Deus vai pensar que Deus é 3 Deus. Não é. Muitas pessoas dizem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim se fala em 3 Deus. É um Deus em 3 pessoas. Então, amados, nós observamos que com a massa que foi pega e que a certa mulher levedou com o fermento, esse fermento aqui, ó, da parábola, o fermento lá da parábola, é exatamente um tipo da manifestação do Espírito do Reino, aonde? Aqui, ó. Vamos mostrar aqui? Vejamos. Aqui é o reino. Então, eu tenho 3 medidas. Essas medidas são nações. Nós estamos falando de primícias. Nós estamos falando de Pentecoste. Como isso? Eu estou falando da primeira massa. Olha aqui, o Espírito Santo vai trabalhar. O Espírito Santo vai trabalhar para levedar essas 3 massas. O que é isso? Dar crescimento. Ele vai chegar para as nações. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Ele vai chegar para Israel, certo? Israel, nós temos Isaías 63, versículo 9 a 10, tá certo? E ele vai vir para a igreja, ó. Atos, capítulo 1, versículo 2. Olha o Pentecoste aqui, ó. Então o Espírito Santo vai chegar para as nações e as nações vão rejeitar. Por isso que não vai ter nenhum crescimento. Por quê? Porque essa massa aqui, a 1, não recebeu a levedura. Então ela não foi levedada. Com isso, o Espírito Santo vai vir para Israel. Mas Israel vai rejeitar. Com isso, não vai ter crescimento em Israel. Ou seja, não vai ter levedura, crescimento. Então, eles vão contestar o Espírito Santo. Mas quando vem para a igreja, ó, igreja, o que é que vai acontecer? Vai repousar sobre cada um deles. Com isso, a massa aqui foi levedada. A igreja está em crescimento. Não é isso que faz o fermento? Então, muitas das vezes a gente aplica o fermento lá do tempo da lei com o pecado. Naturalmente a gente diz, não, o fermento só significa pecado. Mas aqui na parábola do reino, que está em Mateus 13:33, o fermento representa o quê? A ação de Deus
para o crescimento da obra do Senhor aqui na terra. Mas por que o fermento agora? Porque estamos na graça. Na graça nós temos o quê? As primícias. Onde é isso? Primícias. Na ressurreição dos mortos, está escrito que Cristo foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 em diante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 em diante. Então, Cristo é as primícias. E quando fosse oferta de primícia, poderá colocar fermento. Não é assim que está na lei? Então a lei proibiu o fermento e consentiu o fermento. Mas só quando a massa fosse colocada aqui no altar, o punhado da massa, certo? Que representa Cristo. Então esse aqui sim seria um tipo negativo do fermento. Por isso que não poderia ter fermento. Mas na graça, na ressurreição, que são primícias, o Espírito Santo chegou no corpo de Cristo, ressuscitou o corpo de Cristo, e diz a Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo 52, que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, ele também ressuscitou uma multidão de salvos do Antigo Testamento. Com isso, esses salvos têm sido feito a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esse é o sentido espiritual do fermento de Mateus 13:33, que é o mover na ressurreição dos mortos. Se lembra da oferta movida? Que o sacerdote movia a oferta? Isso significa que a massa movida é Cristo, que se moveu, que saiu da sepultura. E se o punhado se moveu, o resto da massa também se moverá. Então, se Cristo ressuscitou dos mortos, o resto da massa também ressuscitará dos mortos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Amados irmãos, para encerrar, nós vamos mostrar que quando o Espírito Santo chegou na terra, teve um trabalho espetacular. Qual foi a obra do Espírito Santo na terra? Veja como foi que aconteceu. O Espírito Santo, ele trabalha de uma maneira evangelística. Por quê? Porque em João capítulo 16, versículo 8 até o versículo em diante, nós vamos ver que o Espírito Santo foi enviado para o mundo. E de acordo com o versículo 8, ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a ação do Espírito Santo é evangelística para o mundo, porque ele veio convencer o mundo, ele veio guiar. Então, esse guiar aqui não é mais o mundo. Esse guiar, em toda a verdade, já é para a igreja. Olha aí. E depois diz que ele vai glorificar a Cristo. É o trabalho mais importante do Espírito Santo. Então, esse é o trabalho evangelístico para com o mundo, para a igreja e para Cristo. Então, para com o mundo, convencer o mundo. Mais três aqui, do pecado, da justiça e do juízo. Convencer o mundo do pecado, o mundo reconhecer que é pecador. E se ele não reconhecer, esse que não reconhecer que Cristo morreu por ele aqui, que é a justiça de Deus, então ele vai vir para cá, por juízo, ser condenado. Então ele só escapa do juízo se ele crer em Cristo. Glória a Deus. Amados irmãos, encerramos a nossa aula e queremos deixar a nossa gratidão, primeiramente a Deus e a todos vocês do nosso canal. Estou muito satisfeito por ter feito esses vídeos extra, ter contribuído para o crescimento do canal, sem nenhuma sombra de dúvida. Pedimos que vocês continuem conosco nesse próximo trimestre. Os que já contribuem mensalmente vai continuar recebendo os vídeos extras.
E aqueles que fizerem uma doação, nós estamos cumprindo o nosso papel de enviar as 14 aulas extras de uma forma de gratidão. Não importa o tamanho da sua doação, o que importa é a nossa fé, que está cada dia crescendo e que não há preço. Queremos que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério. Com isso, nós abrimos novamente as portas para que vocês continuem nesse próximo trimestre. Nos ajude nesse próximo trimestre, que será mais 13 aulas extras. Se vocês nos ajudar, será uma bênção e Deus abençoará a sua vida para a glória de Deus. Meus irmãos, fica com Deus e até o nosso próximo novo trimestre, as parábolas de Jesus. Amém.